Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. E agora já indo para a terceira análise, falando sobre o endemoniado gadareno, que nós mencionamos na quarta-feira da semana passada também, nós mencionamos, né? Sobre o endemoniado gadareno, a história de um homem derrotado, fracassado, que tinha tudo para se perder e ir para o inferno, mas ele alcançou a salvação. O que me chama a atenção no encontro que ele teve com o Senhor é que ele não somente foi salvo, mas ele levou toda aquela aldeia onde ele vivia aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa tem que ser a nossa preocupação. Vamos ler e vamos entender o que aconteceu. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. A Galileia é aquela área onde o Senhor trabalhava, pregando o Evangelho, onde ele foi criado, por isso ele era chamado de Galileu. E a terra dos Gadarenos ficava quase em frente. Então eles navegaram, atravessaram, tinha um mar ali, chamava de mar, na verdade era um lago imenso que eles chamavam de mar. E eles navegaram para a terra dos Gadarenos, entraram no barco e atravessaram para o outro lado. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Observe o detalhe: assim que ele toca o pé na terra dos Gadarenos, vem ao encontro dele um endemoniado. Olha, quem já trabalhou com isso, como eu no passado, na minha juventude, sabe como é. Ou você se prepara ou você passa vergonha. Porque o diabo ele não tem medo de ser humano, ele não tem medo do seu cargo, do seu título, da sua carteirinha de pastor, nem de presbítero, nem de diácono. Ele só tem medo de uma coisa: se você leva o nome de Jesus, se você tem a vida consagrada, porque senão você passa vergonha. Já vi muita gente passar vergonha, porque não está preparado, não está com a vida no altar, não está consagrado, ou está confiando no seu cargo, no seu título, no seu paletó, na sua gravata, e não no nome de Jesus, porque Jesus disse: em meu nome expelirão demônios. Então é no nome de Jesus, o poder não está em você, o poder não é a unção que cai sobre você, o poder está no nome de Jesus. Quando você menciona o nome de Jesus, as coisas acontecem. Não é de qualquer jeito, não é você que é importante, que consegue expulsar demônios, não. O poder está no nome de Jesus. Lembra aquele caso do apóstolo Paulo, que ele pregava o evangelho e saía expulsando demônios, porque era um homem consagrado, tinha a vida no altar do Senhor, e onde ele passava, algumas pessoas viram, os filhos de um sacerdote viram e foram expulsar demônio. Se Paulo faz, nós podemos fazer também. E chegaram lá na pessoa endemoniada e falaram: sai dele em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, eles não sabiam quem era Jesus. E eu percebo que muita gente não sabe quem é Jesus até hoje. Não sabe quem é Messias, quem é Jesus, quem é Cristo. Fazem uma confusão tremenda. Se não conhecem ele, também não têm intimidade com ele. Intimidade com o Senhor é tudo que nós precisamos, irmão. E a Bíblia diz que aqueles homens que foram expulsar demônios, eles não estavam com a vida preparada, não estavam com a vida no altar de Deus. E aquela pessoa endemoniada disse para eles: olha, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês eu não conheço. E pegou eles e desceu a lenha neles. Não puderam com o endemoniado. Passaram vergonha. Toda pessoa que confia em si mesmo passa vergonha, irmão. Porque a glória é de Deus. Jesus apareceu ali, assim que ele tocou o pé naquela terra, o endemoniado veio ao encontro dele. Por quê? Porque o endemoniado ele conhece Jesus, ele sabe quem é Jesus. O demônio, ele é um anjo que esteve no céu e ele conhece Jesus. E ele tem medo de Jesus, porque ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha o temor que ele tinha de Jesus. Ele foi se prostrar, ou seja, se ajoelhou, se jogou nos pés do Senhor, exclamando e gritando: Filho de Deus,
Eu te peço que não me atormente, porque ele sabe que Jesus pode atormentá-lo. Ele sabe disso. Ele sabe que o juízo de Deus está na mão de Jesus. Jesus vai julgar todo mundo. E eu fico pasmo muitas vezes quando eu vejo seres humanos brincando, blasfemando, brincando com as coisas de Deus, zombando das coisas de Deus, sem nenhum temor. O demônio tem medo do Senhor, ele teme, ele treme diante do Senhor, porque ele sabe que ele pode ser muito atormentado. Mas o ser humano fica brincando, querendo se aparecer, querendo ser bonzão, zombando das coisas de Deus, muitas vezes vituperando o nome de Jesus, não faz ideia do que vai lhe acontecer no dia do julgamento. Ou talvez até antes, porque o juízo cai sobre algumas pessoas muitas vezes antes. Quando a pessoa ela não tem a proteção de Deus, os demônios pegam essa pessoa e tritura ela. Ela não tem quem protege, não tem quem defende. Quem poderia defender ela, ela está zombando, está vituperando. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Olha, Jesus simplesmente apareceu e falou, ó, sai desse homem. Para quem não entende das coisas espirituais, o que acontece? O demônio não tem corpo. Ele precisa de um corpo para se manifestar. Então é onde ele toma a pessoa, ele entra geralmente na mente da pessoa, porque na mente ele controla todo o corpo. Então aquela pessoa, o corpo daquela pessoa passa a responder ao comando daquele demônio. Mas quando o demônio ele é expulso de um ser humano, ele vai para o abismo, para o lugar de tormento. Porque nem todos os demônios estão aqui na atmosfera como nós acreditamos, como a Bíblia ensina, que as potestades estão aqui no ar. Muitos estão aprisionados no abismo porque são destrutivos demais. E quando você expulsa um demônio de alguém, quando ele deixa o corpo da pessoa, ele tem que voltar para o abismo. E é isso que o endemoniado fala aqui. Guardavam-no preso com grilhões e cadeias, ou seja, ele ficava algemado porque ele era muito perigoso. E o que chama atenção aqui também é que não havia só um demônio, era uma legião. E a legião, ela era composta por muitos soldados, era um exército grande, enorme. Então, comparado com a legião dos soldados romanos, nós podemos imaginar quantos demônios tinha nesse homem. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, porque é como eu disse, quando ele sai do corpo de um ser humano, eles vão para o abismo. É o que está dizendo a palavra de Deus aqui, né? Eles rogavam que não os mandasse para o abismo. Olha, o que o Senhor pode fazer com a gente? Não manda a gente para o abismo, por favor. Nós vamos ser atormentados. Mas eles fizeram uma escolha. E agora não resta muita coisa para eles, não tem muita opção. Mas eles sabem temer o nome de Jesus, eles sabem se humilhar diante do Senhor e rogavam. O que é rogar? É pedir com clemência, com insistência, Senhor, não nos mande para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Olha o que eles fazem para não ir para o abismo. Eles preferem morar nos porcos, nos animais. Eles têm preferência pelo ser humano. Porque o ser humano é inteligente, tem muitas habilidades que eles usam para operar o mal. Mas no caso que Jesus estava mandando ele sair daquele homem, por que Jesus mandou sair daquele homem? Porque aquele homem era um escolhido para testemunhar as coisas de Deus, para levar o evangelho do Senhor. Então, como eles sabiam que não tinha jeito, eles tinham que sair do homem, então eles pediram, Senhor, nos deixa pelo menos entrar naqueles porcos. E tinha ali uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que eles concedessem entrar neles, e concedeu-lhe. Ele permitiu, pode ir, eu permito vocês entrar nos porcos. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. Ou seja, de qualquer forma, eles não tiveram onde ficar. Quando os porcos caíram, porque os porcos ficaram loucos. Imagina, você está aqui no seu normal, de repente entra uma coisa na tua mente, uma outra entidade, uma outra personalidade, toma conta da sua mente, você fica naquela luta interior, psicológica, né, tentando reassumir o controle da sua vida.
Por isso que muita gente endemoniada faz loucura. E os porcos também ficou louco, viu aqueles demônios entrando na mente deles, e eles se precipitaram, eles caíram do despenhadeiro, e eles caíram no lago, e morreram todos afogados. Então os demônios, quando eles morreram, os demônios tiveram que sair de qualquer jeito, vão para o abismo de qualquer jeito, porque com Deus é assim, ou você é salvo, ou você é condenado. Entendam? Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, mas não permitiu que eles entrassem em outros seres humanos. Eles nem foram tolos de pedir, porque sabiam muito bem que a resposta seria não. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Quem guardavam? Eram os pastores de porcos, porque assim como tinha em Israel os pastores de ovelha, né? Então tinha também ali, quem criava porco, tinha os pastores de porcos, aqueles homens que tomavam conta deles, para eles não se perder, para não fugir, para o dono não ter prejuízo. Eles estavam ali cuidando deles, guardando eles, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Foram correndo para todo lado, na cidade, nas vilas, nas aldeias. Olha, aquele endemoniado, ele está curado, Jesus curou ele, o demônio que estava nele entrou nos porcos, o que vai acontecer com a gente? Ele só não veio aqui para destruir a gente. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha, Jesus causa temor em todo mundo que tem um pouquinho de inteligência. Então, se você vê esses artistas cretinos aí falando mal de Jesus, zombando das coisas de Deus, vira as costas para ele, irmão, não fala nada não, nem pronuncia juízo de maldição, porque a própria pessoa já está atraindo maldição sobre a vida deles. Basta você ter um pouquinho de inteligência e você vai ter temor. Então as pessoas vieram da cidade, das aldeias, o que aconteceu? Vão lá ver. E chegaram, e o que eles encontraram? Vieram encontrar Jesus e encontraram um homem endemoniado, vestido, que ele não parava com roupa, agora ele estava vestido, normal, sentado quietinho nos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Houve uma mudança brusca na vida daquele homem. Aquele dia, aquele homem encontrou a salvação. A salvação foi ao encontro dele, onde ele morava. Muitas vezes a salvação vem ao nosso encontro e nós resistimos. Não, eu já tenho a minha religião. Não, eu não preciso disso. Não, ninguém vai fazer minha cabeça. Olha, irmão, deixa o Senhor fazer tua cabeça. Deixa Ele mostrar para você o caminho bom e direito, porque você não sabe. Nós pensamos que sabemos, mas muitas vezes nós estamos servindo apenas a religião e não o Senhor. E aqueles homens temeram, homens, mulheres, todo mundo temeram, ficaram com medo. Meu Deus, quem é esse homem que conseguiu curar esse endemoniado? E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Então as testemunhas, aqueles pastores de porcos, iam contando, aconteceu assim, nós vimos, né? Ele veio clamando contra Jesus e Jesus mandou o demônio sair. O demônio pediu para entrar nos porcos, ele falou, pode entrar, esse homem tem muito poder, esse homem é santo. E eles se considerando pecadores, o que eles fazem? Vamos observar no texto bíblico aqui, né? E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Então toda aquela multidão que morava naquelas pessoas, ó, Senhor, vai embora, porque nós somos pecadores, o Senhor é santo, a sua santidade vai matar a gente. Vai embora, por favor, pega o seu barco e volta para o seu lugar, vai para a sua terra. Parece uma expulsão, mas na verdade são pessoas que não querem mudar de vida. Porque se você sabe que a santidade de Deus pode destruir a sua vida, por que você não se arrepende? Por que não muda de vida? Por que você manda ele embora? Não, tem que chamar ele mais para perto. Senhor, me santifica. Senhor, me purifica da minha maldade, do meu pecado. Me ajude a ser melhor. Me mostre os meus erros para mim me corrigir. Porque muitas pessoas que você vai falar dos erros da pessoa, a pessoa fica brava, a pessoa apela. Você acha que você é perfeito? Você é melhor que eu? Irmão, aceita a correção. Seja humilde. Aceita a correção. Não expulsa quem está te trazendo a correção de perto, não. Porque isso seria a saúde da tua alma. Muitos um dia se arrependerão por ter rejeitado essa correção.
como eles fizeram: Senhor, vai embora, por favor, se retira, sai daqui, nós estamos com medo do Senhor, o Senhor é santo, nós somos pecadores, vai embora. E Jesus entrou no barco, mandou os discípulos remar e voltou para a terra dele. E quando ele vai saindo, o que acontece? E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então você consegue imaginar a situação daquele homem? Puxa, ele estava endemoniado no momento, a mente confusa, perturbada, não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo, e eu quero me destruir, se arrebentando nas pedras, e de repente Jesus chega e uma palavra só, a vida do homem muda, porque reina paz na mente desse homem. Pela primeira vez na vida, talvez, então ele teve paz. A sua mente se aclarou, seus olhos começaram a ver o que era verdade, e ele sentou ali aos pés do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Com certeza os apóstolos de nosso Senhor, os discípulos, lhe deram roupa. Olha, põe uma roupa, você está nu. Ah, é verdade. Nossa, está frio aqui, pôs roupa. Né? Pôs roupa diante do Senhor. Porque o Senhor é assim, ele veste a pessoa que está nua, irmão. A pessoa que está no pecado, na mentira, no engano, ele vem, ele muda a vida da pessoa, ele veste a pessoa. Isso diz respeito também às vestes que nós usamos. Muita gente fala: não tem problema usar essa roupa aqui, porque a roupa não define meu caráter. Mas se você tem caráter, você não vai usar certas roupas. Ah, eu uso a roupa que eu quero, olha para mim quem é sem vergonha. Você sabe que não é assim. Você sabe disso, principalmente a mulher. Ela precisa se vestir, se lembrar de que ela é o templo do Espírito Santo, que os homens, quando olhar para ela, precisam saber que ela é uma serva de Deus. Não uma divulgadora do pecado, uma tentação para aqueles que olham para ela. E muita gente já perdeu essa noção, essa consciência de pecado, de fazer os outros pecar, e acha que se a pessoa não está pecando, não está desejando o pecado, fazer os outros pecar não tem problema. Você é tão culpada quanto a pessoa que passa a te desejar por causa das suas vestes. Mas aquele homem agora experimentava um momento de comunhão com Deus, de paz na sua alma, de esperança de salvação. E quando Jesus vai saindo com o barco, fala: peraí, Senhor, não vai me deixar aqui não. Olha a diferença daquelas pessoas que expulsaram Jesus, do ex-endemoniado, que agora fala: Senhor, eu quero ir com o Senhor, não me deixa sozinho, não me deixa para trás, eu preciso da tua presença na minha vida, Senhor. Mas Jesus fala: você vai ficar aqui. Eu tenho um plano na tua vida. Você vai voltar para sua casa, você vai contar para as pessoas quão grandes coisas Deus te fez. É a tua vontade para a minha vida, Senhor? É sim. Então ele foi dizendo para todo mundo: olha o que Deus fez na minha vida, olha como ele mudou a minha vida, olha só como eu estou feliz hoje, eu tenho paz, o demônio não tem mais poder sobre a minha vida. Irmãos, olha, não dá para esconder. Jesus disse que você não pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, que você não pode acender uma lamparina e colocar debaixo da cama, você tem que colocar lá no alto para todo mundo ver a luz. Eu estava em Morro Agudo ontem falando sobre a nossa homenagem aqui na Câmara. Todos os homenageados puderam dar uma palavra, e eu quis dar uma palavra. Eu quis dizer que eu era um fracassado, um derrotado quando Jesus me achou, e que o Senhor fez isso na minha vida ao ponto de chegar no momento de receber o título de cidadão viradorense e uma medalha de mérito cultural. O Senhor fez isso na minha vida, porque até encontrar Jesus, tudo que eu tinha era desprezo. Agora o Senhor manda eu contar para as pessoas. Por quê? Para mostrar quanto eu sou privilegiado? Não, também, mas por outro lado, para mostrar o que Ele pode fazer, porque muita gente vive insistindo com tanta coisa nessa vida e as pessoas não entregam a sua vida para o Senhor. Conversava agora há pouco com o Davi lá no trabalho do meu filho, dizia para ele: você já fez um pacto com Deus? Porque muitas pessoas fazem pacto com o demônio, mas tão poucas pessoas se preocupam em fazer um pacto com o Senhor, de entregar sua vida ao Senhor, de dizer: Senhor, começa a governar minha vida, não vou mais tomar decisão, seja a tua decisão sobre a minha vida.
Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Quando um homem, quando uma mulher entrega a sua vida sem reservas, dizendo: Senhor, o que o Senhor mandar para mim, eu aceito. O que o Senhor fizer, o que o Senhor permitir que aconteça, eu sei que é para o meu bem, eu confio, Senhor. Ainda que eu chore, ainda que eu derrame lágrimas, eu vou esperar no Senhor e na sua providência, porque o Senhor agora é o dono da minha vida. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Essas noites frias me fazem lembrar daqueles 3 anos e meio que eu trabalhei na Barra do Agudo. Semana de dia, semana de noite. Durante o dia o sol me torrava das 6 da manhã às 6 da tarde. Na semana da noite, então eu entrava no domingo às 6 horas da manhã e saía na segunda-feira às 6 horas da manhã. Aí ficava a semana inteira à noite, das 6 da tarde às 6 da manhã, sentado naquela garrafa térmica, marcando viagem que não vinhaça, a noite inteira, aquele frio, aquele gelo que caía em cima de mim, eu sozinho na escuridão, lá no meio da lavoura, esperando chegar um caminhão que ia embora, vinha outro, ia embora, e eu sozinho ali 12 horas por noite. O Senhor me tirou de lá. Quantas pessoas disseram para mim: você não vai sair do cabo de enxada, você nunca vai deixar de ser um enxadeiro. E uma pessoa uma vez chegou a falar para mim: se você tiver uma oportunidade, eu jogo areia. Eu não vou deixar você sair do cabo da enxada. Mas o Senhor foi lá e me arrancou de lá e realizou essa obra na minha vida. Fui caminhoneiro como eu queria na época. Me levou para a escola, fui estudar, me tornei professor de informática com formação do céu, porque eu nunca fiz curso de computação. E ele me levou para a faculdade, fez de mim um professor de português e literatura. Já vai fazer 18 anos que eu dou aula de português e literatura. Escrevi 18 livros e publiquei. Eu queria escrever um livro, era meu sonho escrever um livro. Escrevi 18 livros e publiquei. E estou produzindo mais um. Deus vai me dar graça para terminar ele. Sabe, você não tem ideia, não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. É por isso que ele falou para aquele ex-endemoniado: olha, volta para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos e conta para eles quão grandes coisas te fez Deus. E ele obedeceu. Ele virou as costas e disse: sim, Senhor, eu vou dizer para todo mundo como o Senhor é maravilhoso, como Jesus mudou a minha vida. Talvez seja isso que nós precisamos fazer, irmãos. Tomar uma atitude. Às vezes, irmão, nós só precisamos tomar uma atitude e dizer: eu vou servir o Senhor. E no final de 2023, comecei a frequentar uma igreja aqui perto da minha casa. Tinha quase 10 obreiros. Fui recebido muito bem, não posso me queixar. Sentava no púlpito durante o culto, ficava esperando o dia que tivesse uma oportunidade de pregar alguma palavrinha para meia dúzia de pessoas que estavam ali. Mas o Senhor tocou no meu coração e falou: compra uma webcam e vai para a internet, vai pregar. Você não tem mais idade para ir para a rua pregar o evangelho com caixa de som. E as caixas de som se multiplicaram com porcaria do mundo. Mas vai para a internet. Eu vinha toda segunda-feira aqui e toda terça no YouTube. E agora estou vindo de quarta-feira aqui. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, voltar aqui de novo. Nós vamos estar pregando o evangelho, porque eu tenho que falar das coisas que Deus fez na minha vida. Eu preciso contar para todo mundo que Deus fez na minha vida, quem eu era, o fracassado que eu era e a pessoa que hoje eu sou, e o que Deus pode fazer na sua vida. Como Ele mudou a minha vida, Ele também pode mudar a sua vida. E quando Jesus sai dali, o que acontece? Veja o versículo 40, o que acontece. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Oh, glória a Deus! Olha que coisa maravilhosa. Por isso nós precisamos pregar o evangelho, irmão. É por isso que nós precisamos pregar, porque se nós não pregarmos, ninguém vai estar esperando ele. Nós precisamos dar testemunho do que ele fez na nossa vida, do que ele é capaz de fazer. Porque quando ele chega na primeira vez, ele é rejeitado, pedem para ele ir embora. Mas quando ele volta, a multidão o recebe, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Então, quando Jesus chega, tem um homem
já esperando ele para dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. O Senhor é aquele que cura enfermo, aquele que ressuscita mortos, aquele que muda a vida das pessoas, e eu preciso da tua ajuda porque eu só tenho uma filha. E ela, Senhor, ela está doente, Pai, ela está às portas da morte. Por favor, vai na minha casa, salva minha filha, Senhor. E Jesus fala: tudo bem, eu vou com você. Vamos. E quando ele estava andando, a multidão apertando ele, um de cá, outro de lá, todo mundo queria se aproximar dele, todo mundo queria ver quem era Jesus. Todo mundo já sabia das obras que ele tinha feito. Todo mundo queria ser abençoado. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. A multidão apertando, e vem uma mulher. O que é fluxo de sangue? Hemorragia. Essa mulher tinha uma hemorragia fazia 12 anos e ela não morreu porque Deus reservou ela para a salvação. Você vai encontrar o meu filho Jesus, ele vai te curar e você vai dar glória a Deus. 12 anos sofrendo aquela hemorragia que não parava nunca e gastou tudo que tinha com os médicos e os médicos não curou ela. Porque às vezes o médico ele quer só o dinheiro. Ele não tem capacidade para te curar, mas fica te enganando, te iludindo para você não ir buscar Deus para não ser curado. Porque olha, se todo mundo adquirisse a fé para ser curado, o que seria dos médicos? E quando ela chega, ela vai por detrás e toca na orla da sua veste. E aí quando ela toca em Jesus, o sangue para na hora, para de correr. Então, olha o que acontece. Por que ela vem por trás? Ela vem por trás porque uma mulher que tinha fluxo de sangue não podia tocar num homem santo como ele. Era considerado uma coisa imunda. Hoje eu estava terminando um curso que eu fiz na EFAP que falava justamente sobre isso. Muitas pessoas consideram isso como imundície, né? E pela lei era. Porque todos nós somos como imundo. O próprio Isaías fala isso. Nós somos como imundo e as nossas justiças são como o trapo da imundícia. E as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então nós precisamos nos aproximar do Senhor e tocar nele como essa mulher tocou para ser curado, para ser purificado. Assim que ela toca em Jesus, para na hora o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Olha que diferença, né? Quando a mulher toca em Jesus, o sangue para de sair na hora, para aquela hemorragia vai estancando na hora. No momento ela sente que ela foi curada. Então Jesus para, olha e fala: quem é que está me tocando? Não é somente tocar nele, no corpo dele, na roupa dele, mas tocar com fé, irmão. Que ela tocou nele com fé, ela dizia: se eu tocar na orla do vestido dele, não precisa nem tocar no corpo dele, se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E quando ele pergunta: quem é que me tocou? Todo mundo falando: eu não fui, nem eu. E Pedro fala: Senhor, a multidão está aqui te apertando, como é que você pergunta quem é que me tocou? Né? O apóstolo Pedro fala: todo mundo está te tocando. E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém recebeu uma bênção que partiu de mim. Meu poder saiu agora para curar alguém. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. A mulher vem tremendo por quê? Primeiro, ela tentou ficar quietinha no meio da multidão, porque ela não podia tocar nele, irmão. Era pecado, ela podia ser apedrejada. Então, quando ela vê que não tem jeito mesmo, ela vai ter que se revelar, ela vem tremendo de medo e se prostra diante dele, se ajoelha, né, deita nos pés dele e fala: Senhor, eu toquei no Senhor porque eu tinha uma hemorragia, mas quando eu toquei no Senhor, a hemorragia parou. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Observa a diferença do julgamento das pessoas, dos seres humanos e de Jesus. Quando aquela pecadora tocou em Jesus para lavar os pés dele,
Aquele fariseu cínico ficou lá pensando, se esse homem realmente fosse um profeta, ele ia saber que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora, porque ele não teria admitido: não, você não me toca, não, você é uma pecadora. Mas Jesus quer a nossa atenção, irmão. É uma coisa que me anima muito quando eu dedico o meu tempo à oração toda manhã, porque o Senhor quer a minha atenção. E quando a minha mente cansada ou preocupada com alguma coisa começa a sair da concentração, eu falo: Senhor, precioso Espírito Santo, me ajude a me concentrar no que eu estou fazendo, na minha intercessão, me ajude a orar. Interceda por mim com gemidos inexprimíveis. Preciso interceder pela minha família, pelas pessoas que eu amo, e só tem um jeito: com a tua ajuda, Senhor. Então ele diz para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E a mulher, já mais tranquila, mais pacífica, se levanta para ir embora. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Olha que jeito de dar notícia, né? Olha como que as pessoas às vezes são insensíveis. Eu garanto que se fosse alguém da família dele, ele ia ficar possesso de raiva. Ele ia dizer: como você chega e me dá uma notícia desse jeito? A tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Como assim? Né? Mas, apesar de tudo, não deu tempo de causar aquele efeito devastador na vida daquele homem, porque Jesus está ali para consolar. Se Jesus estiver na tua vida, irmão, você enfrenta qualquer problema, você tira de letra. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Olha, irmão, tudo que a gente precisa é crer no Senhor, é confiar no Senhor, é saber que o Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o inferno. O Senhor é soberano sobre tudo que existe, que se move nesse e no outro mundo, e se nós estivermos com Ele, não há perigo algum. Ele vai guardar a tua família, Ele vai guardar os teus amados, Ele vai realizar a obra dele na vida do teu povo, de acordo com a sua promessa. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então nós observamos aqui nesse momento o que acontece. Primeiro ele fala para o homem: não precisa ter medo. Você só crê na minha palavra, crê em mim, confia em mim, e a sua filha vai ser salva. E o homem creu. Porque se o homem não cresce, irmão, ele não poderia fazer nada. Deus não tem como agir quando a pessoa não tem fé. Porque Deus age por fé. E se nós não temos fé, se nós não cremos, se não confiamos, então certamente Ele não vai fazer nada para nos ajudar. Quando ele entra na casa, ele fala: ó, comigo só 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, que eram tidos como as colunas dos apóstolos. Aí vem o pai da menina, a mãe da menina: entram comigo, vamos lá ajudar a sua filha. E todo mundo ali chorando, porque tinha os carpidores, né, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro para chorar, para ir no velório, no funerário, ficar lá chorando, né, para fazer aquele luto artificial. E Jesus olha e fala: não precisa chorar, gente, a menina não está morta, ela está dormindo. Aí eles dão risada. Como é que ele pode estar chorando e rindo ao mesmo tempo? Para ver o tipo de sentimento que a pessoa tem. Pessoas insensíveis. Ele acha que não sabe nada, a menina está morta. Rindo dele, esquecendo que ele é o Senhor da vida, o Senhor da morte, o Senhor de tudo. É Ele que disse: eu tenho a chave da morte e do abismo. Ele pode fazer voltar da morte quem ele quiser. Ele determina a partida desse mundo para quem ele quer. Ele também traz de volta quem ele quer. A vida, o poder da vida, o poder da morte está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele pegou na mão da menina e disse: menina, levanta agora. A menina levantou, olhou, porque o espírito que tinha saído do corpo da menina volta. Certamente estava no paraíso. Deu uma olhadinha no paraíso, percebeu: nossa, que maravilha isso aqui. Mas o Senhor está me chamando, eu tenho que obedecer. Volta, entra no corpo da menina e ela logo se levanta. E Jesus fala: agora vocês podem dar comida para cá, deve estar com fome. Olha, irmão, a obra de Deus é maravilhosa. Eu não sei como tem pessoas que muitas vezes ainda entram nessa de terror, de querer ser mais do que Deus, de querer negar a existência de Deus, negar a palavra de Deus,
sabe? Pessoas que querem viver longe do Senhor, longe da sua palavra, longe do seu cuidado. Meu conselho para você nessa noite: deixa Jesus te libertar como libertou o endemoniado gadareno. Deixa Jesus te trazer de volta à vida como ele trouxe a filha de Jairo. Deixa Jesus fazer a diferença na tua vida como fez na vida daquela mulher. Orem pela nossa nação. Orem pelo Brasil, para o Senhor nos dar liberdade completa, derrubando essa potestade que está sobre a nossa nação. Orem por Israel, para Deus dar livramento dos seus inimigos, porque há a certeza de que Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. E estejam preparados, porque a qualquer momento a trombeta de nosso Senhor pode soar e nós seremos arrebatados. Orem por mim também estou orando por vocês que estão aí nas redes sociais, por demais pessoas cujos nomes estão escritos no meu caderninho verde. E prometo voltar quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.